Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou explicar para vocês o que é tensão elétrica. Pois bem, a gente sabe que existem quatro tipos de pilhas, né, da qual a gente está acostumado a mexer e muitas vezes o pessoal não sabe a diferenciação delas, né? Bom, a gente está vendo aqui que eu estou com cinco pilhas, né? Na verdade, são quatro pilhas e uma bateria. A primeira pilha é aquela AAA, ou seja, a conhecida 3A ou a conhecida mais ainda como a pilha palito. Aí logo em seguida você tem a pilha pequena, né? A pilha menor que é 2A ou a pilha AA, que é a pilha pequena, que a gente também mexe direto, que tem com ela. E depois vem as pilhas menos utilizadas, né? Mas não mais importantes, como é a pilha C, que seria a pilha média, e a pilha grande, a pilha tipo D. E logo em seguida a gente tem a bateria quadradinha de 9 volts, também no modelo PP3. Essa aqui muita gente não fala porque já conhece. Ah, é uma bateria de 9 volts, todo mundo já sabe que é a quadradinha. Mas falando dessas quatro pilhas aqui que a gente está acostumado, você pode até um dia perguntar por que elas têm essa diferença de tamanho, né? Uma é mais forte que a outra, uma tem mais energia que a outra, uma tem mais potência que a outra. Na verdade, pessoal, simplesmente tem pilhas que são bem pequenininhas e outras bem grandonas, questão de durabilidade. Então você tem essa pilha aqui tipo D, que ela é grandona aqui, mas ela é de 1,5 volt, tanto quanto essa 3A, que também é de 1,5 volts. Então, em termos de tensão, todas elas são iguais. A diferença entre elas é que a pilha tipo D, ela demora muito mais tempo para acabar do que a tipo 3A, certo? Aí você fala assim, então por que não coloca no controle remoto a tipo D do que eu ficar toda hora trocando o meu controle remoto as pilhas, né? Ué, por causa da questão do tamanho e peso, né? Imagina o tamanho do seu controle remoto, uma pilha tipo D e tipo C. E outra, o controle remoto, ele só funciona na hora que você aperta e ele acende um LEDzinho lá que a gente não consegue ver o brilho dele, né? Porque é infravermelho. E a gente sabe que o LED ele consome muito pouca energia. Então, se você deixa, por exemplo, um aparelho eletrônico cuja pilha demora demais para acabar, não é muito bom, sabe? Porque ela uma hora vai começar a ter aquele processo de corrosão e aquele vazamento que ela provoca, ela destrói o aparelho, né? Fica imprestável. Então, por isso que quando a gente pega aqueles equipamentos antigos que estão um tempão guardado e a pilha estava lá dentro, e se a pilha ela vazou, como a gente costuma dizer, né? Pode dizer adeus porque o negócio foi todo corroído, certo? Então, no caso aqui, essa bateria, essa pilha de tipo D, ela correria muito risco de ficar muito tempo no seu controle remoto e ela ia acabar tendo processo de corrosão. Então, a gente usa em equipamentos que gastem mais energia. Então, por exemplo, no caso, você colocaria num carrinho de controle remoto, alguma coisa assim que puxe mais energia, então essa pilha aqui não ficaria assim uma eternidade lá dentro. Em compensação, se você colocasse uma pilha muito pequenininha num carrinho aí que você usa direto, aí você sim, tá toda cada 2, 3 horas tem que estar trocando essa pilha. Perfeito? Agora que a gente já viu essas curiosidades, né, vamos ver o que é tensão elétrica. Então a gente tem aqui o exemplo de uma pilhazinha, né, de 1,5 volt. Na verdade, como é que funciona esse lance? A gente sabe que todo material ele é eletricamente neutro. O que significa isso? Que ele tem o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons iguais. Então está tudo dividido por aqui, né? A gente tem mais ou menos isso daqui. Vamos ignorar os nêutrons, né? Porque eles não fazem nada, mas o mais e o menos que são os mais importantes. Você concorda que se eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, um acaba anulando o outro e esse objeto aqui ele fica sendo eletricamente neutro. Tudo bem? Pois bem, a pilha, quando o pessoal inventou a pilha, construiu lá a pilha, ela colocou vários elementos químicos lá dentro que eles fazem uma reação química, da qual a gente não vai adentrar isso porque é mais da área de química, né? O nosso vai ser eletrônica mesmo, mas o que você tem que saber é que esses agentes químicos, eles reagem de um jeito que eles vão afastar os elétrons de um determinado local e jogar tudo para o outro lado. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que os prótons e os nêutrons eles permanecem parados no mesmo lugar, eles não podem sair do corpo, né? Senão você desintegra eles. Mas os elétrons sim, eles podem se locomover. E o que acontece? Existe uma reação química na pilha que ela vai pegar os elétrons que estavam desse lado e jogar tudo para um canto só.
e aqui vão ficar buracos, né, que a gente chama de lacunas, onde estavam os elétrons. Aí o que que a gente observa nesse objeto que outrora estava neutro? Ele vai ficar com excesso de cargas negativas aqui, e aqui vai ficar com falta de elétrons, ou seja, vai sobrar só os prótons, então vai ficar com excesso de prótons, né? Então você concorda que o lado que está com muito mais elétrons do que prótons é um lado negativo, e o outro lado que está com falta de elétrons, então é um lado positivo. É assim que a pilha fica. Então a pilha aqui vai ficar nessa parte de cima dela aqui, ó, com excesso de prótons ou falta de elétrons, e aqui excesso de elétrons. E é desse jeito que a tensão vai atuar. O que é tensão? Ela também é conhecida como DDP, que é diferença de potencial. Ou seja, a tensão ela mede a diferença de energia que tem num ponto em relação a outro ponto. Então, se você tem aqui, por exemplo, 1,5 volts aqui em cima e aqui você tem zero, ela não fala que aqui em cima tem 1,5, né? Ela fala, não, aqui em cima tem 1,5, mas aqui tem zero, eu pego a diferença dos dois. Então, aqui tem 1,5 e aqui tem zero. Então, ele fala que a tensão na pilha é 1,5 volts. Agora, vamos supor que aqui houvesse 3 volts. E aqui teria, então, quanto? Para ter 1,5 aqui, 4,5. Entendeu? Então muita gente confunde, o aluno ele fala assim, que é 4,5 aqui em cima. Não, não é, tá marcando 4,5. 1,5 ele pega, é o 4,5 menos o 3. Ele pega a diferença de energia de um ponto em relação a outro ponto. Então por isso que tem o nome DDP, diferença de potencial. E o que acontece com a pilha? Ela vai ficar assim para o resto da vida? Aqui cheio de elétrons e aqui cheio de prótons e vai ficar por isso mesmo. Para que serve isso daí? Pois bem, aí é que está a jogada. Se você pega essa pilha e deixa ela paradinha, ela vai ficar assim para sempre, né? Porque os elétrons não vão conseguir voltar aqui para cima por causa das reações químicas que tem aqui dentro da pilha. Mas se você fizer um caminho alternativo, da qual eu estou fazendo aqui embaixo, você está colocando agora uma carga, né, uma lampadinha aqui, e você tem um caminho opcional para os elétrons voltarem à sua origem, porque eles querem voltar para casa, né? E aí o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que, lembrando da corrente real que eu vou falar agora, né? A gente está acostumado com a convencional, que vai para mais e vai para o menos. Mas vamos falar só da real, porque você vai saber direitinho o que acontece com a pilha, né? Porque que acaba tudo, etc. Então vamos supor aqui, ó, que aqui haja, né? Vamos fazer uma coisa hipotética para ficar legal. Você tem aqui, ó, 4 prótons desse lado de cima e 4 elétrons do lado de baixo. Qual é a tensão que, se a gente fosse contar em volts, o número de cargas, né? Então vamos lá, se ele mede a DDP, aqui você tem 4 positivo e aqui você tem 4 negativo, a DDP vai ser 8. Não é 4, vai dar 0. Não, pessoal, é 4 positivos com 4 negativos. É como se fosse 4 para cima, 4 para baixo. Então ia dar a diferença 8, certo? 8 volts. Vamos dizer que fosse isso. Aí você ligou a lampadinha. O primeiro elétron vê que fala assim, olha, já que a gente não consegue ir para a parte de cima, eu descobri um caminho alternativo que eu vou chegar lá na parte de cima do mesmo jeito. Aí um elétron sai daqui e ele vai andando pelo circuito, a lâmpada acende, né, porque passa a energia aqui e volta. Você concorda que esse elétron vai acabar anulando esse próton? E aí o que vai acontecer? Esse elétron encontrou esse próton, agora você tem 3 e 3. Para quanto foi a pilha? Para 6 volts. Aí o outro elétron viu que o outro fez, conseguiu voltar para casa e falou, oba, vou fazer o mesmo. Aí esse elétron vem para cá, acende a lâmpada, aí esse elétron anulou esse outro próton, porque eles se encontraram. Agora ficou 2 e 2, a pilha foi para 4 volts. Aí esse elétron faz a mesma coisa, ficou o quê? 2 volts. Aí o último elétron veio para cá, encontrou o último próton, e o que aconteceu com a bateria, ou com a pilha? Ela acabou. Né? Ou seja, ela arriou, pelo amor de Deus, gente, é arriou, com I, tá? Muito cara aí fala arreiou, a gente sabe que é burro, é cavalo, essas coisas, né? Então a bateria ela não arreia, ela não sobe em cima do cavalo e sai cavalgando, a bateria ela arria, então é por isso que a pilha acaba, perfeito? Então a tensão elétrica, ela nada mais é que a medição de um ponto em relação a outro. E sempre lembrando que a setinha sempre vai apontar para o lado mais positivo das extremidades. Então, se aqui tem mais positivo do que aqui, ele vai apontar a setinha sempre para cima. Agora a gente vai ver
que é tensão em paralelo e tensão contínua? Pronto, na verdade é tensão em série e tensão em paralelo, né? Tensão contínua. Então, pessoal, a gente tem aqui o primeiro exemplo, ó. Vou pegar só esse carinha aqui. Você tem uma lampadinha atrás da outra, por isso que chama em série, né? Uma fila. Olha o que vai acontecer. Agora vamos falar de corrente real, né? A corrente sai do positivo, passa todinha primeiro para essa lâmpada, depois ela sai por aqui, entra nessa outra, passa todinha por essa lâmpada e depois volta para casa. Então, nesse caso, a gente tem um circuito em série, ou seja, a corrente elétrica tem obrigatoriamente que passar na sua totalidade no primeiro produto e depois passar no segundo. Perfeito? E aí, como é que funciona esse negócio de tensão? Eu vou colocar aqui um valor de tensão de pilha, né? Que a gente sabe que é 1,5 V. Mas para a gente fazer uma conta fácil, vamos fazer de conta que essa pilha aqui ela seja de 2 volts. Só para a gente entender legal. Então aqui é o polo positivo e aqui é o negativo. Essa pilha é de 2 volts, né? Ah, mas não é 1,5 V. Ah, mas a pilha é minha. Eu ponho 2 volts, tá? E aí você vai entender que fica mais fácil. 2 volts, essa significa o seguinte, que esse fio aqui de cima, ele tem 2 volts de energia. E o de baixo tem quanto? Tem 0. Então esse fio aqui, ó, ele tem 0 volts. E o de cima vai ter 2 volts. Então, se eu for medir a tensão dessa pilha, ele vai pegar o 2, comparar com o 0, vai fazer 2 menos 0. Ele fala, opa, a tensão na pilha é 2 volts. Joia. Aí o que vai acontecer? Esse fio todo aqui que tem 2 volts, ele vai chegar aqui na lâmpada com 2 volts. Muito bem. Aí o que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai consumir essa tensão. Porque por isso que chama tensão de alimentação. Ela precisa comer algo para funcionar, né? Só que tem duas bocas, ela não pode pegar tudo para ela. E as lâmpadas são iguais. Então, nesse caso, essa lâmpada aqui, ela vai pegar metade. Já que os dois são iguais, cada um pega um pouquinho para dar o total. Então, vai acontecer o seguinte, ela vai pegar 2 volts, já que são duas lâmpadas, cada uma vai pegar 1 volt. Então, olha o que acontece com esse fio. Esse fio está com 2 volts. Ele vai consumir 1 volt e vai sobrar nesse outro fio aqui, ó, 1 volt. Então, qual vai ser a tensão em cima da lâmpada de cima? Vai ser 2 volts que está entrando, menos 1 volt que está saindo. Então, essa lâmpada aqui, ela consome 1 volt. E a outra lâmpada que está embaixo? Pois bem, a outra lâmpada vai pegar esse 1 volt, vai consumir na forma de energia luminosa, 1 volt, e aqui, obrigatoriamente, tem que dar quanto? 0, porque desse lado é 0. Então não tem essa da tensão sobrar, certo? Não tem como aqui, se aqui é 2 volts, é que sinal que aqui é 0. Então, obrigatoriamente, o fio final tem que ser 0. Então, se aqui deu 2 volts, tem que ser ali consumido de qualquer jeito as lâmpadas aqui. Então não tem como, ah, mas aqui é 1, aqui sobrou meio. Mas se aqui sobrar meio, o que vai acontecer? Aqui está chegando meio. Então a pilha não tinha 2 volts, ela tinha 1,5, porque era 2 menos meio. Tá vendo a confusão? Então aqui é 0 sempre. Sempre o negativo vai ser 0. Então, haja o que houver, a energia que está aqui, ou seja, essa tensão de alimentação, ela tem que ser consumida, como diz o nome, ela tem que ser comida pelas cargas que estão aqui. Então, são duas bocas que estão aqui que tem que comer essa energia. 2 volts, cada um pega 1 volt aqui, certo? Então, nesse caso aqui, você percebe que ele pega a energia que entra em relação à energia que sai. Ele pegou 1 volt, deixou 1 volt para a outra lampadinha também acender. E aí você tem 0 aqui na sua chegada. Essa é a tensão em série. Qual é a conclusão que a gente tira? Que quando tiverem cargas em série, a tensão total vai ser a soma das tensões de cada um. Isso aqui a gente vê muito, sabe aonde? Em ligação tipo essas lâmpadas agora modernas de LED, né? Você tem aquelas lâmpadas de LED e aí o que você observa uma coisa chata na prática? Por exemplo, o que acontece se essa lampadinha de baixo queimar? Se ela queimar, o filamento dela quebra, pof. Aí você não tem passagem de corrente elétrica, o circuito ficou aberto. Então o que vai acontecer automaticamente com a outra lâmpada? Vai apagar.
Então, o problema da ligação em série é que se uma lampadinha queima, a outra também apaga. E se tiver 10 em série, as 10 vão ficar apagadas. É o que acontece nessas lâmpadas de LED, né? Você vê muito vídeo aí no YouTube que o cara fala, vamos recuperar uma lâmpada de LED, não sei o que e tal, é só colocar um jumper, como o pessoal chama, né? Que é um curto-circuito que as demais vão acender. Isso não dá certo não, porque vai sobrecarregar. Se eu coloco aqui um fio, essa lampadinha que foi feita para aguentar 1 volt, o que vai acontecer com ela? Aqui fio não consome nada, aqui vai ser a mesma energia. Isso aqui é zero, aqui vai também ser zero, né? Porque é o mesmo fio. Você botou um curto aqui. Então vai entrar 2 volts, o que essa lâmpada vai ter que fazer? Comer os 2 volts que está recebendo. Só que ela só foi feita para comer 1 volt. O outro não existe, o outro virou um fio. Você botou um curto porque ela queimou. Aí essa lampadinha vai comer mais do que ela aguenta, né? Vai engordar? Não, vai ter uma indigestão, ela vai queimar também. Porque você está dando 2 volts e ela só aguenta metade? Como é que fica isso? Então, não dá. Se você tem uma lâmpada queimada, não adianta colocar em curto aqui, porque ela vai funcionar por um tempo. Mas uma hora vai dar uma indigestão nas demais e elas vão queimar também. Legal? Bom, agora pessoal, a gente vai ver tensão em paralelo. Vamos ao circuitinho de baixo. Na tensão em paralelo, você tem aqui, olha só que interessante, essa ligação que tá, não quer dizer que uma está do lado da outra, né? Porque a gente pode fazer ligação em série uma do lado da outra, mas assim, ó, observa aqui, a corrente elétrica na ligação em série, voltando um pouquinho, toda ela passava por aqui e depois passava pela outra. Muito bem. Nessa aqui, olha a diferença. Você tem duas lâmpadas, a corrente elétrica, né, ela vai chegar aqui, ó, nesse cruzamento, e você vê que uma parte dela pode descer para cá e a outra pode continuar e descer na outra. Uia! Então significa que a corrente elétrica, que são os elétrons, né, uma parte passa para cá e a outra passa para cá. E depois eles passando por aqui, ó, eles se encontram de novo nesse cruzamento, que a gente chama de nó, né? Deu um nó no trânsito, é o cruzamento aqui. Elas vão se encontrar para voltar aqui na totalidade. Perfeito? Então isso aqui é uma ligação em paralelo, ou seja, quando a corrente elétrica ela tem um caminho opcional, antes ela passava toda aqui, ela não tinha outro caminho, ela passava toda aqui para depois passar toda aqui. Aqui não, aqui ela se divide para depois ela se encontrar. Então, nesse caso aí, você tem uma ligação em paralelo. E aí o que vai acontecer é que esse fio aqui, a minha pilha de 2 volts de novo vai estar aqui. Você concorda que esse fio de cima vai estar com 2 volts? E ele está soldado aqui com outro fio. Esse fio vai ter quanto? 2 volts. E esse também vai ter 2 volts, que está energizado, né? Os dois têm 2 volts. E o fio de baixo tem que ter 0. Porque aqui é 2, aqui é 0. Então aqui vai ter 0. Esse fio aqui vai ter 0. Tá ficando feio, mas é só para, né? E aqui vai ter 0 também, que é tudo ligadinho no mesmo, 0, 0, 0 e 2, 2, 2. Então olha que interessante, essa lâmpada aqui, ela vai ter quanto de tensão em cima dela? 2 entrando e 0 saindo, vai ter 2 volts. E essa lâmpada aqui, ó, 2 entrando, 0 saindo, 2 volts. Então o que a gente observa na prática? Que quando o circuito está em paralelo, as tensões das cargas são iguais. Elas recebem a mesma energia, 2 volts, 2 volts, e se tiver mais 10 aqui, todas elas vão receber 2 volts. Nesse tipo de circuito, onde que a gente observa muito? Em lustre, o lustre da sua sala, por exemplo, tem 3, 4 lá bocas, né? Você observa que são 4 ou 3 lâmpadas e elas acendem bonitinho e tal. E o que acontece quando uma dessas lâmpadas queima? Essa lâmpada queimou, pá, não passa mais nada. A outra vai apagar? Não, né? Porque a energia agora vai passar toda para cá. Perfeito? E aí ela funciona tranquilamente. Tá joia? Bom, pessoal, essa é a minha explicação de hoje para a tensão elétrica. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que eu falei sobre tensão contínua, é a tensão que sai da pilha. E existe um outro tipo de tensão que a gente vai ver mais lá para frente, que é a tensão alternada, que é a que sai da tomada elétrica da nossa casa. Legal, pessoal? Então, obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.